Boa tarde, pessoal. Hoje esse vídeo é relativo à atividade 2, né, que é do texto A Orientação Profissional e as Transformações do Mundo de Trabalho. Então o texto já está disponível aí, a ficha de leitura também, só lembrando que a ficha de leitura, a entrega, né, das respostas das perguntas da ficha de leitura vão valer como presença nessas aulas. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar continuando a discussão, né, retomando alguns elementos da discussão da atividade 1, né, principalmente no tocante à relação entre o mundo do trabalho, a organização do trabalho e a orientação profissional. Tá? E a gente vai ver, né, primeiro retomando aquela discussão, né, de um processo de modernização da sociedade, que vai incluir tanto o desenvolvimento de uma sociedade industrial, onde, né, o crescimento da indústria que vai colocar diferentes necessidades, novas necessidades de profissões, de técnicas especializadas, e que essas novas demandas, né, de profissões, de capacitações técnicas especializadas, que seriam as profissões, vão se somar também o processo de urbanização, que vai criar, além da indústria, o mercado de serviços, que também vai somar ainda mais as necessidades de novas profissões e que vai começar a colocar novas profissões mesmo, né, que seriam relacionadas à prestação de serviço. No entanto, o autor vai citar que na modernidade, além do processo de industrialização e de urbanização, né, que vai trazer novas possibilidades que antes não existiam, né, que ou a pessoa seguir a carreira da família ou vai para a atividade geral, que seria trabalhar no campo, né? Mas isso vem além desse crescimento do mercado de trabalho, né, de possibilidade de profissões, existe uma segunda mudança, né, que também é tão importante quanto, que é um processo nas sociedades capitalistas de valorização do trabalho, ou pelo menos de uma ideologia do trabalho como uma forma de emancipação, como uma forma de autoafirmação, o que vai remeter à noção de trabalho ou noção de processo de escolha. Porque, como é um elemento associado à libertação, associado a uma autoafirmação, ele deixa de ser algo negativo, ou necessariamente negativo, né, uma atividade escrava, uma atividade de servil, para ser uma atividade libertadora, de pessoas livres, de pessoas que podem se afirmar por meio do trabalho, que podem progredir socialmente por meio do trabalho, né? E, embora isso tenha conteúdos ideológicos, mas ela ganha, né? O trabalho ele ganha essa dimensão como algo positivo e, consequentemente, ele pode se associar a elementos desiderativos do sujeito, né? Ao desejo, a trabalhos específicos que são mais ou menos valorizados e mais ou menos desejados, né? E isso é um elemento importante a gente considerar, essa modificação da atribuição de valor do trabalho, porque isso vai ter uma implicação direta nos processos de orientação profissional, porque até hoje a gente pode perceber que existem elementos de trabalho que são mais desejados que os outros, né? Então, porque são vistos de maneiras mais positiva que outros. Então, essa dimensão de determinados trabalhos, por serem mais valorizados, são mais passíveis de ser desejados, né? É um elemento importante para pensar a orientação profissional. Até mesmo para pensar, não só para pensar o processo de escolha, mas para pensar políticas ou ações de valorização de determinadas profissões ou certas fetichizações, né? Ou seja, quando a gente cria uma suposição imaginária que determinados trabalhos são valorizados demais, né? Que é muito bom. Um exemplo muito grande disso é o trabalho de informática,
né, que foi super... criou-se, né, toda uma aura de um trabalho que o cara vai mexer com aquilo, vai ficar milionário, e na prática não é um trabalho que nem que remunera tão bem, né? A mesma coisa com a questão do curso superior, né? Embora exista um aumento médio significativo, né, com quem faz o curso superior, ou as profissões, as carreiras liberais, os carreiras do curso superior, isso não é hoje necessariamente, você tem uma faculdade, uma garantia de segurança profissional, e nem necessariamente uma garantia de uma melhoria em relação a outras profissões que o sujeito, outras competências que o sujeito poderia desenvolver, que seriam de cunho técnico, ele poderia até ganhar mais, né, com investimento muito menor do que o investimento que é enorme de fazer uma faculdade. Então, assim, o texto começa a trazer essa dimensão, né, de pensar como que na sociedade moderna, né, com a valorização do trabalho como elemento libertador, de autoafirmação, de construção da identidade, como que essa desejabilidade do trabalho, né, maior ou menor, ou negativa, como no caso de algumas profissões são profissões tabu, né, por exemplo, lixeiro, coveiro, são profissões que precisam de um trabalho sistemático de valorização, né? Lixeiro é um que tem um trabalho sistemático, né? Tanto que não chama lixeiro, né? Chama gari, ou varredor de rua, o profissional de sanitização, né? Você tem todo um trabalho de valorização para melhoria da qualidade de vida ou diminuição de comorbidades associadas a esses trabalhos, tá? Então, essa dimensão, esse jogo, né, do trabalho ser algo valorizado, deixar de ser algo negativo, é um elemento fundamental também para que possa surgir dentro do campo da psicologia uma ciência que analisa, né, no caso a orientação profissional, que vai incorporar também, né, o que vai acontecer não no primeiro momento, mas no segundo momento, mas que vai incorporar também essa dimensão da desejabilidade como elemento do processo de escolha. Pensar esse processo de desejar um trabalho, né, como um elemento no processo de escolha. Tá? E essa desejabilidade, a gente já viu, ela não surge num primeiro momento. Tá? Num primeiro momento, a orientação profissional ela se restringe, né, a uma definição a partir das características do sujeito de como adaptar esse sujeito a características de posto de trabalho, né? Então ela tem uma dimensão adaptativa no primeiro momento, né? Vamos pegar um sujeito com quais características que a pessoa que vai cumprir esse posto de trabalho precisa ter. Então ela vai buscar, indicar pessoas com características X para encaminhar ela dentro de um processo formativo de qualificação profissional e de encaminhamento profissional para determinadas vagas, né? De maneira geral para a indústria, para os serviços, né? E aí vai. Então, esse que é um processo inicial que começa a acontecer no primeiro momento, quando vai ser pensada a orientação profissional, com um avanço maior, né? A gente tem isso aí no início, né, dos anos 20 até os anos 60, né, que a gente até no Brasil, principalmente com o surgimento da psicologia, a gente vai ter essa restrição da orientação profissional a esses elementos de pensar a adequação do homem certo para o lugar certo, né, um encaminhamento de pessoas com características X para ter um processo de qualificação profissional Y e vai se restringir isso. No entanto, o que a gente vê é que na modernidade mais recentemente, o mercado de trabalho ele começa a modificar em função do avanço tecnológico, né? E essas modificações vão ocorrer principalmente por algumas características que são decorrentes, né, dessa incrementação tecnológica, que são principalmente uma necessidade de revisão constante de saberes, né? Então, o sujeito tem que começar, como o avanço tecnológico vai ocorrendo sistematicamente, o sujeito tem que estar sistematicamente se qualificando,
profissionalmente, né? E como os saberes vão se complexificando também em função das questões tecnológicas que possibilitam trocas de informações muito mais rápidas, então existe do sujeito também que ele desenvolva uma politecnia, ou seja, uma multiplicidade de saberes, ou se no mínimo, né, que ele tem um saber específico, mas que esse saber específico consiga fazer interface, né, consiga dialogar com diversos outros saberes. Então, ou é exigido dele uma politecnia ou uma poliinterface com diferentes saberes. E isso vai exigir do sujeito que ele tenha uma perspectiva de formação ou de pensar sua relação com o trabalho que não é fixa, né? Ela pode estar variando de maneira sistemática o tempo todo. Imagina, por exemplo, pensar que um psicólogo mesmo, né, com esse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, a gente aqui, professor, né? Do nada, e não é só questão da pandemia, tá? Porque isso já vinha com uma tendência, né? O ensino EAD hoje é maior, né? Você tem maior quantidade de alunos no sistema EAD do que no sistema presencial. Então, o desenvolvimento, por exemplo, de uma competência nova que é saber dar aula via internet, por exemplo, isso que eu estou fazendo, gravando uma aula aqui agora, né? É uma habilidade nova que a gente está tendo que desenvolver. Então, a modernidade fica colocando questões constantemente para a gente o tempo todo, tá? Então, o profissional, os profissionais de maneira geral, eles têm que estar desenvolvendo competências novas o tempo todo, desenvolvendo habilidades não só de mexer com tecnologia, mas também de lidar com outras questões. Por exemplo, voltando no nosso caso, lidar com o avanço dos saberes relacionados à medicação, né? Cada dia aparece uma medicação nova, a gente tem que compreender isso, compreender o impacto, por exemplo, de relações de trabalho, né? Que começam, por exemplo, a questão por exemplo, vivência da sexualidade na internet, né? Que você pode assumir avatares, né? E criar perfis onde a sexualidade é algo fluido. Isso tudo coloca uma série de questões, né, que são novas, que vêm dessas novidades tecnológicas ou de interface com outros saberes, e que coloca a necessidade que o profissional ele seja proativo. Né, aquela ideia de pegar um homem certo e adaptar para a função certa, ela deixa de ser suficiente. Né, isso não consegue resolver mais. Porque aquela habilidade que o sujeito tinha naquele momento, ele vai ter que desenvolver outras, né? Porque as profissões começam a exigir isso sistematicamente do sujeito, tá? Então, essa dimensão da desejabilidade, né, do desejo, e principalmente de uma capacidade criativa de lidar com o conhecimento, não é uma capacidade proativa de criar novas soluções para problemas, começa a ser algo cada vez mais demandado nas profissões, principalmente em profissões que vão estar exigindo um nível de qualificação técnica maior. Essa questão da qualificação técnica maior também, por mais que a gente pense que isso é uma coisa, não, mas é só profissional liberal, pessoal na tecnologia, o cara que está mexendo com, por exemplo, trabalho rural não tem que mexer com isso. Mais ou menos, né? Por exemplo, praticamente hoje você não tem um cara, por exemplo, corte de cana, que é uma questão próxima, né? No Mato Grosso do Sul a gente ainda tem uma parcela grande de corte de cana manual, mas a tendência disso é ser tudo automatizado, né? Então, sujeito para cortar cana daqui a pouco precisa ter segundo grau. Porque ele não vai estar com facão, ele vai estar operando uma máquina de 10 milhões de reais, né? Então, vai ser exigido cada vez mais de diversas profissões uma competência técnica mais avançada, tá? Então, quando a gente vai pensar esse impacto e que vai exigir criatividade, proatividade, né?
A gente vê hoje o cara vendendo verdura, né? A gente agora, né? E é uma coisa que vai continuar, né? Por exemplo, eu tenho comprado verdura aqui pela internet, né? Não, nem vou na feira, os caras criam um site, você vai lá. Quem não estiver fazendo isso, né? São competências que vão estar criando condições de disputa cada vez mais, que vão excluir pessoas do mercado de trabalho que não desenvolver essas competências, tá? Então, gente, quando a gente vai pensar essa dimensão da criatividade, não é só para profissional liberal ou profissional de alta tecnologia. Isso vai começando a servir para todo mundo, tá? Ter essa proatividade, essa criatividade, essa capacidade de pensar diferentes conhecimentos, tá? E quando a gente vai pensar esses elementos, a gente começa a colocar, olha, então, aquela visão de adaptativa, né? Ela não é mais uma visão funcional dentro da orientação profissional. E isso coloca um dilema para o orientador profissional, porque a demanda que chega, né, as pessoas chegam ainda com a demanda, olha, eu quero saber para que eu sirvo, né? Para que qual que é o melhor caminho para mim, me ajuda a descobrir qual que é o melhor caminho para mim. Né? E aí que é a questão que os autores vão estar colocando, que é a diferença de um profissional adaptativo para um profissional que vai pensar a orientação profissional de uma perspectiva crítica, né? De um psicólogo vai pensar a orientação profissional de uma perspectiva crítica, que essa perspectiva crítica seria não pensar uma localização do sujeito em uma tendência, olha, você tende a trabalhar melhor com essa ou essa ou essa função, mas desenvolver uma capacidade crítica em relação ao mercado de trabalho para que ele consiga olhar para esse mercado de trabalho e analisar isso de maneira adequada, considerando as suas condições, tanto competências pessoais, suas habilidades, suas características, seu desejo, mas também considerando elementos do mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? O que são as profissões? Qual o processo de formação necessário? Quais os custos que eu vou ter que fazer, os impactos disso na minha vida. Só dando um exemplo, imagina, por exemplo, que você resolve, alguns de vocês, é o exemplo que eu costumo dar, resolve fazer oceanografia, tá? Né? Tem gente que fazer isso em Dourados? Né? Não sei, né? Provavelmente não. Mas tem engenharia de pesca. Engenharia de pesca dá, mas não é oceanografia, né? E se você for mexer com alguma coisa de oceano, tem jeito de você ficar em Dourados, né? Mais difícil. Ou imagina que você quer trabalhar com a profissão, sei lá, psicólogo mesmo, né? Em que medida você voltar para sua cidade, né? Que é uma cidade, sei lá, de 10 mil habitantes, que é factível que você desenvolva a sua profissão nessa cidade, né? Ou qual vai ser o limite de crescimento para você, se você desenvolver essa profissão, voltar para sua cidade. Então, assim, ou se você teria que articular isso com outras coisas, tá? Tudo isso são elementos que precisam ser inseridos no processo de compreensão do mercado de trabalho para que o sujeito possa desenvolver uma capacidade adequada, mais madura, de pensar o processo de tomada de decisão dele. E isso que eu estou falando aqui, quando a gente está restringindo esse processo, essa análise crítica, a um simples elemento de individualista, tá? Dentro de uma perspectiva individualista, já é colocado toda essa série de possibilidades críticas de pensar a orientação profissional. No entanto, quando a gente começa a expandir, né, as possibilidades dessa análise crítica, a gente começa a ver que a orientação profissional ela pode ser pensada também como um processo mais amplo ainda, de pensar mudanças na organização social, para pensar processos como processos de lidar pensar ciclos de vida, né? Por exemplo, processos de lidar com nascimento de filhos, aposentadoria, momentos de adoecimento, né? Ou de acidente, ou de envelhecimento, né? Então, né? Ou mesmo de formação profissional contínua, né? Que aí a gente começa a pensar várias questões ligadas a processos de saúde, processo de previdência,
social, pelos processos de educação, até elementos de segurança, né? Todas essas questões que a gente começa, ou de organização comunitária, quando a gente pensa, por exemplo, populações afetadas por barragem ou migrantes, tudo isso a gente consegue inserir quando a gente começa a pensar a orientação profissional a partir de uma perspectiva crítica, tá? O que seria essa perspectiva crítica? Né? Resumindo aqui, seria pensar a orientação profissional não como pensar pessoas que têm características X e colocar ela numa situação Y, mas pensar que esses elementos que vão definir o mundo do trabalho, né, que é o tópico da aula de hoje, né, pensar a relação da orientação profissional com as mudanças que acontecem no mundo do trabalho. Então, como esses elementos que vão interferir, né, na organização do trabalho, nas possibilidades de trabalho, né, como que eles interferem na organização social e como que a gente pode, através de um trabalho de ajudar os sujeitos a compreenderem melhor essa organização, esse impacto do mundo do trabalho na organização social, auxiliar eles no processo de tomada de decisão, tá? Que possibilitem que eles vão estar fazendo escolhas ou se encaminharem para ações, né, educativas, de planejamento pessoal, de planejamento de políticas públicas, né, seja de educação, de desenvolvimento econômico, de previdência, de saúde, né, como pensar essas políticas públicas ou ações, né, individuais, para que essas ações possam promover, né, melhor, mais bem-estar para os sujeitos, uma menor perda, né, de eficiência em função de uma perda de desejo em relação ao trabalho, ao estudo, né? Um exemplo claro que a gente tem, por exemplo, quando eu falo segurança, né, o fracasso escolar, né, ele acontece muito em função de uma fetichização do trabalho, da escola, né, como um elemento que vai agenciar um acesso ao trabalho, né? Então, quando o sujeito perde essa perspectiva de desenvolvimento escolar, ele perde a perspectiva de inserção produtiva também, né, e se encaminha, né, aumenta a possibilidade dele se encaminhar para práticas de crimes, né. Então, só para dar um exemplo, assim, como que isso tudo pode ser pensado, essa relação do sujeito com o trabalho, né, e o encaminhamento do sujeito para que ele tome decisões em relação a isso, né, bem como a criação de alternativas em termos de políticas públicas, de capacitação técnica, de educação, de reinserção produtiva, como que tudo isso pode ser pensado pela orientação profissional a partir dessa reflexão do impacto do mundo do trabalho, né, nas possibilidades objetivas do sujeito pensar o seu desenvolvimento pessoal, como que isso tudo pode ser pensado a partir da orientação profissional e como que, se a gente expande essa nossa compreensão do mundo do trabalho e do impacto que isso tem na vida das pessoas e na organização social, como que a gente pode, a partir dessa consideração do trabalho como elemento que atravessa a organização social de maneira geral, a gente pode modificar, né, ou ter um embasamento muito maior para pensar essas ações, tanto públicas quanto individuais, né, de intervenção e aconselhamento para que o sujeito tome decisões mais adequadas com o seu desejo ou com suas necessidades. Tá? Então, pessoal, a intenção principal da aula de hoje é fazer essa discussão, né? Sugiro que vocês leiam o texto é um texto mais curtinho, né? Mais leve, que o anterior era um texto um pouquinho maior, esse é um texto mais levinho, mais tranquilo. Respondam o quiz, né? Respondam a ficha de leitura, encaminhem para mim. E é isso aí, até a próxima, né? Na próxima a gente vai estar continuando essa discussão, mas a partir de uma outra perspectiva também, ampliando a compreensão de vocês do que é a orientação profissional, das possibilidades dela. Só lembrando que a nossa intenção aqui é que você saia, pelo menos, né, entendendo que a orientação profissional não é só ajudar falar, né, para um adolescente de classe média que faculdade que tem que fazer. Não é isso não. Tá? Se você compreender isso e compreender as possibilidades que decorrem daí, você vai ter um campo de
atuação muito maior e que vai servir não só para você trabalhar como orientador profissional, mas para você pensar suas práticas também na sua clínica de consultório, né, no seu trabalho no SUS ou no SUAS ou em outros locais, tá bom? Então tá, pessoal, obrigado, né? Até a próxima.